Olá, alunos e alunas de filosofia. Estamos falando sobre lógica. A lógica que é a ciência em filosofia para a construção dos elementos ou para a observação dos elementos que podem propiciar uma boa construção de raciocínio, uma boa ação de argumentação. Então, a lógica está associada à ideia de que existe raciocínios, pode ser ele dedutivo ou indutivo, que podem primar pela coerência, pela lucidez, pela competência mesmo do exercício analítico ou não. Nem toda forma de argumentação é lógica, algumas são e outras não. A lógica é, portanto, algo precioso, fundamental na capacidade de ação da inteligência humana para propiciar, para descortinar melhor essa competência, essa capacidade no seu exercício de verificação do mundo em que nós, seres humanos, vivenciamos as nossas dinâmicas das mais variadas, sejam elas políticas, religiosas, artísticas, relacionamento interpessoal. Então, todo o processo através do qual o ser humano é inserido na dinâmica de socialização, esses processos são devidamente pensados, são articulados, existem proposições acerca do seu funcionamento e análises críticas acerca dos seus resultados, e tudo isso pode ser feito dentro de um perfil de construção lógica. Então, a lógica ela tem como objetivo destituir ambiguidades e desfazer falácias de raciocínios. Estaremos falando um pouco mais adiante sobre a questão das falácias, uma aula bem específica sobre isso. E a lógica também teria como alvo dar consistência às proposições analíticas do pensamento humano. Bom, então, o que são essas proposições, ou o que é uma proposição? Uma proposição pode ser definida como um conjunto de palavras que exprime um pensamento. O pensamento é formado de um conjunto de palavras. Por exemplo, eu digo, o processo do viver é um processo que requer constante postura de avaliação e senso crítico. Eu estou unindo palavras para formar uma sentença de observação sobre o significado e o valor da vida. A proposição, então, é isso. É quando palavras são encadeadas, reunidas, para que possam exprimir um pensamento. E um pensamento que faça sentido. Um pensamento com poder real de comunicação. Um pensamento que tenha um mínimo de coerência. Um pensamento que tenha um senso racional nítido. Por exemplo, ao falar de proposição, eu digo, na área da ciência, a Terra é redonda. Isso é uma proposição. Palavras foram unidas para dar conta de um fato do mundo natural. E também a proposição pode ser um elemento que vai gerar juízos analíticos, quando eu declaro que quem estuda lógica terá uma melhor compreensão do fluxo dos debates intelectuais que fazem parte da vida social contemporânea. Ao dizer uma frase como essa, eu estou estabelecendo um juízo, colocando uma particularidade necessária para o pensamento de alguém, chamada lógica, essa particularidade, para que essa pessoa tenha uma melhor possibilidade de se expressar em termos de definição das coisas e mesmo entender as definições que são feitas por outros acerca de um determinado assunto num debate ou apenas em uma observação sobre o seu sentido e o seu significado. Então, a proposição é um elemento interessante, ele faz parte de todos os sistemas de produção de conhecimento. Em todos os sistemas de proposição de conhecimento, teremos ali as sentenças analíticas, que são as proposições para dar conta do objeto que se investiga, do objeto que se analisa e que se observa. O argumento seria a associação das proposições, uma série de proposições
essa associação de palavras para formar uma sentença com sentido lógico de abordagem de um tema, e o argumento seria a associação das proposições para formar algo mais amplo, mais complexo em termos de interpretação da realidade. Uma filosofia política seria um argumento, uma teoria política seria um argumento, uma concepção teológica no âmbito da cristologia ou da angelologia seria um argumento favorável ou não à existência dos anjos, favorável ou não à afirmação da divindade de Cristo. Então, o argumento seria a associação de proposições para melhor compreender uma determinada realidade. Todo esse processo está associado à dinâmica do exercício lógico. Portanto, a lógica ela é um conjunto de regras racionais para a obtenção do conhecimento. Conhecimento que é essa leitura da realidade, que é essa investigação intelectual da realidade. A realidade existe e essa realidade que existe pode ser entendida, pode ser discutida, pode ser remodelada para o seu funcionamento dentro de uma intervenção que analisa a partir de uma melhor possibilidade do seu funcionamento. Essa realidade se coloca diante de nós, diante da nossa inteligência, diante da nossa razão, e a nossa inteligência, a nossa razão vai propondo abordagens acerca dessa realidade. Podem ser poéticas, podem ser míticas, podem ser religiosas, podem ser inclinadas a uma determinação metafísica e podem ser científicas e podem ser filosóficas. Existem várias formas de fazer a leitura da realidade, mas a lógica estaria sempre propensa a apontar para um caminho de racionalização nesse processo de construção do conhecimento e da sistematização do pensamento que aborda o mundo, não só o mundo em si, como um dado material, como um dado natural, mas também o mundo das abstrações, o mundo das ideias, o mundo dos conceitos. A origem da lógica estaria na figura de Aristóteles, lá no século IV a.C. Ele seria um sistematizador da possibilidade do exercício lógico. Isso é um ponto interessante. Não se fala exatamente que Aristóteles criou a lógica, mas se pode falar que ele sistematizou alguns passos, algumas referências lúcidas e filosóficas acerca do sentido da lógica e da forma da sua operação. Então, Aristóteles seria uma figura bem decisiva no campo da filosofia para a existência e funcionamento da lógica. Nós estaremos no nosso próximo vídeo aqui fazendo menção a 3 elementos, 3 princípios básicos que estão presentes no campo do conhecimento e é necessário que de fato estejam para que o conhecimento tenha uma base, uma fundamentação lógica. Veremos um pouco mais adiante.